E aí a gente já chega na questão do Matheus Pereira, que eu vi um comentário aqui dizendo que é um absurdo o Matheus Pereira ficar no banco, que o Matheus Pereira tem que ser titular do time, porque deixar o Matheus Pereira de fora é punir todo o time. Foi o João Filho que falou aqui, ó. Jardim não ganhou nenhuma partida e está com autoridade abusiva. Essa birra de deixar o Matheus Pereira no banco não pune ele, pune o time e a torcida. Prova disso é a eliminação contra o América. Vocês não acham que esse trabalho do Leonardo Jardim de tentar equiparar um pouco mais os jogadores é exatamente o que a gente está precisando, não, Pedro? Acho que sim. E eu acho que ele não está punindo o Matheus Pereira. Eu acho que ele está sendo convicto. Né? O Matheus, por motivos pessoais, e que o Cruzeiro aceitou a situação envolvendo, né, o nascimento do seu primeiro filho, e o Leonardo Jardim faz muita questão de ressaltar isso. Ele não participou dos dois principais testes, né? Contra o jogo treino contra o Botafogo lá no Newton Santos e o amistoso contra o Red Bull Bragantino. O Matheus treinou ao longo dessa semana e também treinou em outros dias, mas o Leonardo Jardim ele precisa também mostrar para o elenco do Cruzeiro que essa competitividade e que ele valoriza o que foi apresentado nos dois compromissos mais importantes dessa intertemporada. Ele já falou, após o jogo contra o Red Bull Bragantino, inclusive, da importância do Matheus Pereira, que o Matheus Pereira é um jogador que vai ser importante como titular ou saindo do banco. E até eu comentei isso aqui ontem, o Emerson, que o Mirassol talvez seja, nessa sequência que a gente vai ter por agora, a última oportunidade dele observar mais desse quarteto de frente. Por que a última oportunidade? Porque talvez seja o único adversário nessa altura que vai oferecer um jogo de muito mais posse para o Cruzeiro, de entregar mais a bola para o Cruzeiro e de tentar explorar o Cruzeiro na situação de contra-ataque. Então é um cenário mais propício para que você tenha esse quarteto ofensivo, e aí ele quer testar. E ele até fala também sobre o Matheus Pereira, e é um ponto que eu achei bem interessante, que ele cita também o Fabrício Bruno, que é a questão do aspecto mental. Ele fala, o Fabrício ficou de fora do jogo contra o Botafogo, porque ele estava com um problema com a sua filha, e o Matheus ficou 2 jogos fora. Eu não posso cobrar desse atleta determinadas soluções de jogo quando ele está com o mental dividido. O mental dele está dividido com uma situação familiar, então ele precisa de ter esses atletas 100% no nível de competitividade que ele gosta muito de falar, não só físico, não só técnico, mas também mental. Então ele não está punindo o Matheus, ele não está punindo o Cruzeiro, e assim, o Cruzeiro precisa de entender que vai existir vida sem o Matheus Pereira. Então o treinador tem que estimular esses jogadores a criarem soluções sem o Matheus, porque senão fica muito fácil. Nós não estamos num jogo onde estamos tendo criatividade, bola no Matheus Pereira. Não, bola em todo mundo vai ter que achar uma solução, porque o Matheus vai ficar suspenso, o Matheus, Deus livre e guarde, mas é do futebol, pode se lesionar, e até na janela do meio do ano o Matheus Pereira pode se transferir. Então ele faz um movimento, ele sinaliza uma ideia de que ele precisa de testar essa equipe também sem o Matheus Pereira. Então não acho que ele está punindo o Matheus Pereira, não acho que ele está punindo o Cruzeiro, ele está achando soluções e ele está respeitando o processo. O Matheus não fez parte de um momento importante de uma preparação, pensando até mesmo no jogo contra o Mirassol, e ele precisa de dar oportunidade aos atletas que participaram desses momentos, e ele precisa de ser justo. O Matheus vai receber oportunidades contra o Mirassol, tenho certeza que ao longo da partida ele vai ser acionado, e também ao longo da temporada. Então, para mim, zero problema, não acho que é uma autoridade abusiva, muito pelo contrário. Eu concordo aí com o Pedro, né? É impossível a gente pensar, desculpa, tá, Emerson, te interromper. É impossível a gente pensar que um treinador que já esteve também com o Matheus Pereira, sabe o seu potencial, queira puni-lo, né? Muito pelo contrário, acho que isso não é punir o Matheus, não acho que é punir o grupo também. Eu acho que é uma mensagem que passa, sim, ao grupo de que ninguém tem cadeira cativa mais. E também não quer dizer que o Matheus não possa vir a ser o titular dessa equipe do Cruzeiro, conquistando o seu espaço jogo a jogo. Eu acho que é um pouco disso também. O Matheus não fez um bom campeonato mineiro, assim como outros vários jogadores, né, a grande maioria não fizeram um bom campeonato mineiro, e todo mundo ali, o recado foi dado. Todo mundo ali vai buscar o seu espaço dentro das condições e das oportunidades que vão surgir. Então, acho que é um pouco disso também.
chega de cadeira cativa, chega de jogadores também acomodados ou satisfeitos com a não titularidade, né? Em algum tempo, em um determinado período, o Cruzeiro tinha um pouco disso, né? A gente olhava para o banco de reservas, a sensação que ficava é que estava tudo certo ser reserva do Cruzeiro, né? Estava tudo bem. Então, acho que isso é acomodar muito uma equipe que tem objetivos grandes ainda dentro da temporada. E ele não quer isso, ele quer estimular os jogadores cada vez mais a buscar o seu espaço. E isso serve também ao Matheus Pereira. E o Jardim está mantendo a coerência daquilo que ele fez, por exemplo, antes do primeiro jogo, aliás, antes do segundo jogo da semifinal do Mineiro, né? Porque ele deixa o Matheus Pereira de fora daquela partida porque entendeu que o Matheus Pereira não trabalhou da mesma maneira que os outros jogadores para aquela partida. Agora é um caso um pouco diferente porque o Matheus Pereira deve estar pelo menos no banco de reservas contra o Mirassol, mas vai estar no banco de reservas também, porque novamente, por motivo diferente, não trabalhou da mesma forma que os outros atletas. Ele não teve testes tão fortes como os outros. E aí, se falando especificamente das partidas contra Botafogo, o jogo treino contra o Botafogo e o amistoso contra o Red Bull Bragantino, que nesse momento de intertemporada foram os maiores testes que o Cruzeiro teve. Eu acho que foram jogos que mostraram para o Jardim em qual estágio está esse time. E claramente o Jardim preparou um Cruzeiro para estrear no Brasileirão contra esses dois times, né? Prova disso é quando a gente bate o olho nas escalações. A gente vê de um jogo para o outro só uma mudança, né? Só a entrada do Fabrício Bruno na vaga do Matheus Gamar. De resto, é o mesmo time, inclusive até com o mesmo comportamento tático. E a gente conseguiu ver isso de uma forma mais firme contra o Red Bull Bragantino. Então tem toda uma coerência do Leonardo Jardim. Agora, Emerson, falando sobre um ponto que você colocou lá no início, né? Sobre somente 2 jogadores que atuaram em todos os jogos. Engraçado, né? Esses 2 jogadores hoje, aparentemente, não vão ter tantos minutos com o Leonardo Jardim. O Marquinhos, por exemplo, nem entrou no amistoso, né? Ao lado do Marlon, ficou ali como o segundo jogador de linha que não entrou, né? Foram 2 que não atuaram nessa partida. E o Bolassi está buscando retomar a parte física, mas também não parece ser um titular com o Leonardo Jardim. Mas quando a gente olha para o geral, para todos esses dados que você levantou, é importante o torcedor entender que, principalmente nesse primeiro momento, é um Cruzeiro, sim, que vai em busca das vitórias, que precisa vencer, e amanhã contra o Mirassol, para quem almeja Libertadores, é uma obrigação sair com os 3 pontos do Mineirão, mas é um Cruzeiro que claramente não vai estar no seu melhor ritmo de jogo. Outra coisa que o Jardim já apontou, até que nem tanto ontem, mas na coletiva que ele deu na semana passada. Então, em meio à necessidade de vitórias, claramente é um Cruzeiro que vai ter que lutar contra essa questão também, né? Porque se, principalmente dentro da Série A, teve menos jogos em 2025 do que os seus adversários, vai ter que lutar um pouco contra isso também, principalmente nesse início, para conseguir sair vitorioso.